Nesse vídeo eu vou estar mostrando a preparação da massa até o momento que eu coloquei esse bolo no guindaste. É o bolo do meio, do aro 25, de um bolo de 3 andares que eu fiz. Fica aí comigo que vai valer a pena você assistir até o final. Vamos começar aqui com os ovos. Aqui tem 8 ovos. Ele tá assim porque eu tirei as pelezinhas da gema. Aí ele fica todo misturado, né? Coloquei também 600 gramas de açúcar cristal. E também 400 gramas de margarina. Essa margarina que eu tô usando é a de 80% de gordura. Então, eu vou deixar batendo até ele ficar um creme bem branco e vai pegar também um volume bom aí essa massa. Essa massa foi a primeira vez que eu fiz. Eu geralmente trabalho com a massa do pão de ló, mas eu resolvi fazer esse bolo na massa amanteigada. Foi um bolo de 3 andares que eu fiz para uma festa de um culto de ação de graças. E eu queria fazer o teste nessa massa de amanteigada para ver se realmente ia ficar legal, né? E realmente ela é uma massa muito gostosa. Eu coloquei aí também uma colher de essência de baunilha para dar um saborzinho, mas é opcional, né? Se a pessoa não quiser colocar. Esse bolo foi realmente um desafio muito grande para mim. Foi a primeira vez que eu fiz um bolo desse grande assim. Foi um bolo para 150 pessoas. E esse daí foi só o bolo do meio, o do aro 25. O de baixo, a base, foi o de aro 35, foi enorme, foi a primeira vez que eu fiz. E essa quantidade de massa, ela dá para 2 assadeiras de 20, do aro 25. Para cada assadeira ficar com 2 camadas de bolo, exatamente. Então aí eu vou estar transferindo essa massa porque o bol da minha batedeira não ia caber a quantidade do resto das coisas que eu ainda ia colocar. Então aí eu dei uma mexida a mais, né, pra ficar mais uniforme. Eu esqueci de passar a espátula no final embaixo da batedeira, do bol da batedeira. O óleo aí foi 50 ml. A farinha de trigo já estava peneirada. Eu coloquei 600 gramas de farinha de trigo e 480 ml de leite. Aí eu fui intercalando o leite e o trigo até ficar a massa, né, homogênea para poder colocar na forma. Como eu tava falando, esse bolo foi um desafio grande para mim. Foi a primeira vez que eu fiz um bolo grande assim. Foi a primeira vez que eu testei tudo, né? Os materiais de estruturação, aqueles caninhos plásticos que a gente coloca. Na realidade, os caninhos, o grosso, eu usei no aro 35, onde esse daí ia ficar em cima. Nesse daí, eu usei os caninhos de pegar balão, porque o bolo que ia ficar acima dele era o de 20 centímetros. Aí não precisava eu usar aqueles caninhos mais grossos. Então, eu usei os caninhos pegar balão. Pronto, aí eu fui intercalando o trigo com o leite, né? Até misturar toda a quantidade dos dois. E aí, depois da massa pronta, né, dividi nas 2 formas. A forma colocada papel manteiga no fundo dela. E eu resolvi pesar para ficar a quantidade certinha em cada forma, porque aí ia ficar as camadas bem certinhas, né, quando eu cortasse ao meio cada bolo. E aí deu 1,5 kg e alguma coisa. Foi quase 1,6 kg de massa que deu em cada forma dessa. O forno, ele já estava pré-aquecendo, né? Eu tinha colocado ele para pré-aquecer lá em 180 graus. E, gente, eu esqueci de marcar o tempo exato que esse bolo ficou no forno. Mas ele ficou mais de 45 minutos. Eu deixei assar no fogo baixo. Eu não deixei... Eu deixei no médio, assim,
nem baixo demais e nem alto demais. Para ele assar devagar e não ficar, nem ficar queimado, né, nas laterais e ficar cru no meio. Aí eu preferi deixar no fogo baixo, no forno baixo. Foi uma dica que eu peguei com uma menina que tem um canal também que faz bolo aí aqui também no YouTube. E ela assa os bolos grandes assim no forno baixo, que ela diz que fica muito melhor. E aí, olha, já é o resultado depois que eu tirei. O resultado da massa, das formas de 25 centímetros. Tirei do forno agora. Eu tava com medo que desse errado. Mais de 40 minutos. Eu esqueci de marcar fofinha. O tempo, mas ficou mais de 40 minutos no forno. Eu fiquei com medo que não crescesse, eu fiquei realmente com... Ainda, quando esfriar, foram muitos medos. Se eu tirar da forma, mas graças a Deus deu tudo ela certo, deu tudo certo. Quando essa massa saiu do forno, que eu vi que ela ficou perfeita. Tá praticamente aqui, então vai o dar tamanho 2 que vai aí, ó, que eu tô vendo, no caso, é o tamanho que ia ficar, né, de cada fatia quando eu partisse. A altura dela ficou ótima. Esse trigo que eu usei foi trigo com fermento. E aí eu já foi no outro dia isso, eu não cortei esse bolo no mesmo dia, eu fiz a massa num dia anterior à tarde, aí no outro dia que eu fui cortar, né, deixei ele ficar realmente bem, além de esfriar, ficar de um dia para o outro, e eu corto ele com a faca de serra, né, de pão, que é melhor para cortar, não tem ainda aquele negocinho, aquele fio, né, aquele aparelhinho que corta o bolo, mas eu uso essa serra grande e aí dá super certo. É só a gente ir marcando na lateral do bolo todinho, aí depois que a gente faz a marcação na lateral todinha, é que a gente começa a ir aprofundando a faca com a mão reta, né? Para ele não ficar com buraco, nada. Gente, olha como essa massa fica por dentro, né? Ela fica super... ela é bem estruturada e fica muito macia também, é bem fofinha e é uma delícia. Realmente eu me surpreendi, fiz com muito medo, mas deu muito certo. Olha esse resultado dessa massa. E aí tava um pouco misturado minhas coisas aí na mesa, tava farelo para tudo que era lado, tava toalha, porque eu tava cortando todas as massas, né? Além dessas duas, eu cortei também as de 20 centímetros, as duas de 20 centímetros, tava com a de 35 também, então tava fazendo esse processo aí em todas as massas, né? Nesse dia tava realmente muito farelo de bolo por aí por cima. Então a gente solta aí dos ladinhos com a faca, né? As laterais, e você vê que elas ficaram praticamente do mesmo tamanho. Então quando eu cortei as fatias, elas ficaram as 4 fatias exatamente do mesmo tamanho. Então ficou perfeita essa massa. Então, gente, vale a pena a gente arriscar, né? A gente tem medo, mas mete a cara e faz com medo mesmo, que dá certo. No final dá tudo certo, graças a Deus. Então aí eu terminei de cortar as massas e já coloquei ele esse prato aí que ele não é o definitivo, né? Porque eu vou colocar ele no guindaste depois, no outro dia. Eu molhei essa massa aí, esse aro 25, mas depois as outras eu não molhei, porque eu achei que essa massa já era muito amanteigada e que não ia ficar legal. E realmente, assim, não ficou ruim, né? Esse que eu molhei, depois que eu cortei, porque eu tava presente na festa e foi eu que cortei esse bolo. Ele não ficou ruim, assim, deu pra cortar tudinho, transportei ele pronto e tal. Mas a massa já é muito amanteigada, então ela não precisa molhar, entendeu? Não precisa. Então, esse daí eu molhei, aliás, eu molhei bem pouco, foi pouco a caldinha que eu coloquei, mas mesmo assim não seria necessário. O recheio desse bolo, quer dizer, de todos os bolos, né? Foi brigadeiro branco, de chocolate branco, e o brigadeiro gourmet, o preto, né? Que também leva chocolate. E aí o processo é esse, vai até o final. Eu prefiro usar uma basezinha para estar colocando, né, as camadas do bolo,
Pra ele não se quebrar, né? Não se partir, não correr nenhum risco. Eu prefiro botar assim. E aí vai só intercalando a camada do bolo, a camada do recheio. Esse recheio ficou ótimo, ficou bem estruturado. Eu tava com medo também, mesmo assim. Eu ainda coloquei ao redor desse bolo depois, entre uma camada e outra, uma camadinha de ganache de chocolate branco. Não gravou, eu não sei, eu acho que eu esqueci de ligar, não sei como foi que aconteceu, eu sei que não gravou essa parte, mas foi uma ganache que eu fiz com 300 gramas de chocolate branco e 60 gramas de creme de leite. Aí aquele mesmo processo, né? Fui derretendo de 30 em 30 segundos e acrescentei o creme de leite para fazer essa ganache. E aí eu coloquei, depois vocês vão ver só o bolo aí todo melado com a ganache. E eu não montei esse bolo na forma, né, para deixar ele na geladeira de um dia para o outro. Eu montei ele direto nesse prato e coloquei o saco plástico e coloquei o acetato. Esse recheio, ele não tava mole demais, ele ficou consistente, porque ele tava em temperatura ambiente, né, mas depois que ele passou a tarde e a noite na geladeira, ele realmente estava bem consistente no sábado de manhã, quando eu fui decorar, né? Que eu fiz esse bolo, eu fiz essas massas na quinta, aí deixei elas descansando da quinta para sexta. Aí na sexta eu fiz a montagem e deixei elas na geladeira, né? Montado o bolo já da sexta para o sábado. Então tem que ter esse tempo, né? Essa pausa de descanso, porque aí realmente dá tempo para o bolo ficar bem estruturado e a gente não ter problema, né, de despencamento e tal. Apesar de que eu tava bem preocupada por conta do tamanho do bolo que ia ser, né. E aí depois que eu terminei esse processo, minha gente, de montar o bolo, eu não sei o que aconteceu. Eu devo ter desligado o vídeo ou pausado para ir fazer alguma coisa. E aí quando eu voltei, aí eu fui fazer a ganache tudinho, e quando eu voltei, que fui colocar a ganache no bolo para colocar o acetato, não sei o que aconteceu, eu esqueci simplesmente de gravar, esqueci de ligar o vídeo, mas ele ficou bem. Aí já é no outro dia, ó, como eu tô retirando o acetato, né, mas aí eu coloquei essa ganache só nas brechinhas mesmo, onde tava as camadas do recheio, na lateral, e coloquei esse saco plástico por cima e envolvi ele no acetato, que foi o que eu tirei primeiro, né? Deixei com a fitinha presa, mas eu realmente não sei porque, não sei, eu esqueci mesmo de ligar o vídeo, né? Para gravar essa etapa lá depois que eu terminei de colocar o recheio nele, na sexta-feira. E aqui já é no sábado, que eu já vou estar começando a decoração desse bolo. E aí, minha gente, eu tô passando glucose de milho, né, que ele é tipo uma colinha, para poder eu colocar os discos de isopor nesse de MDF. Eu preferi colocar um disco, o de MDF entre os dois disquinhos de isopor. Pronto, depois que eu fiz a colagem dos discos, eu fui fazer a medição, né? Colocar no bolo para medir a central mesmo dele ali, para mim colocar o caninho. Tô fazendo tudo isso aí, mas eu assisti bastante o vídeo, né, da menina que eu sigo aqui no YouTube. Ela ensinando, ela tá fazendo exatamente um bolo desse assim, de 3 andares. Assisti esse vídeo várias vezes para memorizar bem, né, essa parte de estrutura, saber como era que eu ia fazer, para não correr o risco, né, de dar erro, do bolo quebrar ou sei lá, do bolo despencar. Porque uma coisa é a gente fazer, né, um negócio e a gente tendo aquele conhecimento, porque a gente estudou, porque a gente se formou, fez um curso e tal. Mas não é o meu caso, né? Então, quando a gente não tem, então a gente tem realmente que buscar informação da melhor forma possível para poder a gente conseguir executar também, né? Pronto, aí eu já coloquei, né, o caninho do guindaste, já enfiei até chegar no topinho lá do prato de baixo. E agora aí é só virar ele
de ponta cabeça no caso, né? Apoiei a mão onde estava o guindaste, o caninho, virei o bolo. Felizmente também eu não me liguei de subir mais a câmera, né, para pegar, mas aí eu tava fazendo isso. Aí eu só chamei o meu marido para apoiar o prato embaixo. Eu tava aí, ó, enfiando o caninho, né? Aí ele ficou torto, aí eu tive que tirar. Aí eu chamei meu marido para segurar e colocar de novo, né? Eu tirei, aí coloquei de novo para poder ele entrar certinho. Porque aí quando eu colocasse ele em cima do outro, de 35, esse caninho ia descer, né? Vai estar no vídeo da sobreposição, empurrar ele para dentro, e o pedacinho que ia ficar de fora não tinha problema, porque era o outro bolo de 20 centímetros que iria ficar em cima também, e ia aproveitar também aí dessa estrutura desse cano, né? Que ele tem 30 centímetros, esses caninhos. Então essa parte aí realmente não pegou, mas eu tava só enfiando o caninho, né? Girando devagarzinho, com paciência. Pronto, agora o bolo já está no guindaste. Pronto, agora nesse momento aí eu vou começar a colocar os caninhos, pegar balão. Tô vendo aí qual é o lado que tá mais baixo, né? Ter essa preocupação de acordo com tava no vídeo que eu assisti da menina, né? A gente tem que colocar do lado mais baixo primeiro, né? Corta, e aí depois os outros corta do mesmo tamanho dele. Eu coloquei o prato de 20 centímetros em cima para fazer a marcação, porque aí os caninhos, né, de pegar balão, eu vou enfiar eles aí dentro do espaço dessa marcação para onde está o cano central. E aí eu vou distribuir eles aí, que é para quando eu colocar o prato, ele ficar bem assentadinho, né, em cima desses caninhos. Então, eu coloquei, no caso aí, nesse bolo de 25, 4 caninhos desses do pega-balão. Já no de baixo, no bolo grande de 35, ele deu 8 caninhos do outro normal, desse mais grosso, que é o que vai segurar esse bolo daí, que é o de 25, né? Então, tinha que ser realmente uma quantidade maior por conta do peso do bolo. Mas como que vai ficar acima desse aí, de 25, é apenas o de 20 centímetros, aí 4 caninhos desse de pega-balão foi o suficiente para segurar, né, o peso do bolo. Então, depois que eu coloquei esses 4 caninhos aí, pronto, né, o bolo ficou pronto para ir para a sobreposição com guindaste, já com os caninhos aí para colocar o outro bolo acima dele. E aí isso vai ser para o próximo vídeo. Muito obrigada por vocês assistirem até aqui. Espero que tenha conseguido te ajudar aí de alguma forma. E até o próximo vídeo.